A criação de tudo. Bem-vindo à história bíblica de hoje. Estas histórias vêm da Palavra de Deus, a Bíblia, e são contadas de uma forma que nos ajuda a compreender a mensagem de Deus para nós hoje. Cada história recorda-nos o plano de Deus e o seu convite para fazermos parte do seu reino vindouro através de Jesus Cristo. A história de hoje é sobre a criação e como tudo foi feito, tal como descrito no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Estas são as primeiras palavras da Bíblia. Não são apenas o início de uma história, são o fundamento de tudo. Antes de existirem pessoas, antes de existirem estrelas, antes mesmo de existir luz, existia Deus, eterno, poderoso e cheio de objetivos. A história da criação não tem a ver com manuais de ciências ou teorias humanas. Trata-se do propósito de Deus, do seu plano para encher a terra com a sua glória, para criar um mundo onde as pessoas pudessem conhecê-lo, amar, lo e refletir o seu caráter. Vamos entrar nessa primeira semana, quando tudo o que conhecemos começou. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas Deus disse, e por causa dessas palavras, tudo mudou. A luz perfurava a escuridão, quente e pura. Ele separou a luz das trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. Mesmo aqui, Deus estava a ensinar alguma coisa. Ele é aquele que traz luz às trevas, ordem ao caos. E a lição é que, tal como criou a luz física, também nos dá luz espiritual através da sua palavra. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim foi. As águas de baixo dividiram-se das águas de cima. O céu azul estendia-se por cima, e formou-se um espaço para as nuvens e os ventos. E Deus chamou céu ao novo firmamento. O terceiro dia amanheceu. Deus falou: que as águas debaixo dos céus se juntem num só lugar, e que apareça a terra seca. As águas voltaram a correr, formaram-se mares, e a terra levantou-se. Deus chamou a terra seca, terra, e as águas reunidas, mares. Ele viu que era bom e ficou satisfeito com a sua criação. Mas ele ainda não tinha terminado. Que a terra produza vegetação, disse ele. Plantas que deem sementes, árvores de fruto que deem fruto, cada uma segundo a sua espécie. E a terra obedeceu. A relva avançou pelo solo, as videiras torceram-se para cima, as árvores estenderam ramos pesados de frutos. Cada planta trazia sementes prontas a reproduzir-se segundo a sua espécie. Deus viu que era bom. E assim terminou a obra de Deus ao terceiro dia. No quarto dia, Deus colocou luzes nos céus. Haja luzes na expansão dos céus para separar o dia da noite, disse ele. Que sejam para sinais e para estações, dias, meses e anos. E o sol brilhava, ardendo com calor e poder durante o dia, e a lua brilhava suavemente, governando a noite. E as estrelas cintilavam no céu, incontáveis, para além do número, mas cada uma conhecida por Deus, colocada nos céus para iluminar a terra. No quinto dia, Deus criou a vida nas águas e nos céus. As águas agitavam-se com uma nova vida, os peixes pululavam e os grandes animais marinhos moviam-se nas profundezas. Os rios enchiam-se de vida em abundância.
E lá em cima, o ar ganhava vida com pássaros e todo tipo de criaturas aladas, enchendo os céus de cor e canto. Deus abençoou-os, dizendo: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e dos rios e multiplicai-vos as aves sobre a terra. O sexto dia foi o mais agitado. Deus disse: Produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais da terra. E assim foi feito. Todos os seres vivos da terra foram formados, cada criatura movendo-se segundo a sua espécie. E Deus ficou satisfeito com as suas criações. Mas depois veio o momento mais importante. Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes, as aves, os animais e toda a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, formou-o do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Chamou-lhe Adão e ele tornou-se uma criatura viva, que respirava, não imortal, mas vivo pelo sopro que Deus lhe deu. Mas Deus sabia que não era bom para o homem estar sozinho. Por isso, fez com que Adão caísse num sono profundo. Depois, pegou numa das suas costelas e transformou-a numa mulher. Quando Adão acordou do sono, viu-a e disse: Esta é finalmente o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a mulher porque foi tirada do homem. E, assim, Adão e Eva viveram juntos no Éden, nus e sem vergonha. E Deus abençoou-os e disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre todos os seres vivos, dominai sobre todos os seres vivos. Eis que vos dei todas as plantas que dão sementes e todas as árvores que têm sementes nos seus frutos. A todos os animais, aves e répteis dei plantas verdes como alimento. A Bíblia continua a contar-nos que Deus plantou um jardim num lugar chamado Éden, um lugar de uma beleza e abundância espantosas, com rios, belas árvores, flores, animais e muita comida. E no meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, Deus colocou Adão e Eva no jardim para trabalharem e guardarem com apenas uma regra para viverem. Podes comer livremente de todas as árvores do jardim, mas não podes comer da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Se comeres dela, morrerás. Se comeres dela, morrerás. Assim, a criação ficou concluída e Deus olhou para tudo que tinha feito, e era muito bom. E assim, ao sétimo dia, como Deus tinha terminado a sua obra, ele descansou, não porque estivesse cansado, mas porque a sua criação estava completa. E abençoou o sétimo dia e santificou-o, para que a humanidade descansasse e se lembrasse dele. Pensemos então nas lições que esta história nos pode dar, porque a história da criação não é apenas sobre o início do mundo, ela diz-nos quem somos, porque estamos aqui e o que Deus espera de nós. E também nos fala do fim do mundo tal como conhecemos. Como veem, não somos acidentes criados por acaso, como alguns tentam convencer-nos. Somos criados à imagem de Deus, destinados a refletir o seu caráter, o seu amor, misericórdia, verdade e fidelidade. Nos dada a responsabilidade sobre a terra, não para explorarmos, mas para cuidarmos dela como administradores, tal como Adão e Eva. Os 7 dias da criação destinam-se a recordar-nos a ordem e o objetivo de Deus. O sétimo dia é muito importante e aponta para o descanso final de Deus no seu reino, quando a criação voltará a ser muito boa, tal como era quando ele a criou, mas desta vez através do seu Filho Jesus Cristo.
Adão e Eva lembram-nos que Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio, juntamente com mandamentos que Ele nos chama a viver. A sua escolha no Éden moldou o curso da história da humanidade, mas essa é a próxima história. Ela mostrar-nos que as nossas próprias escolhas também são importantes, porque quando Jesus voltar, julgará o mundo e restaurá-lo, à forma como Deus o criou, para que seja perfeito em todos os sentidos. Obrigado por ouvires esta história bíblica. Lembrem-se, essas histórias não são apenas sobre tempos que já passaram e que por isso não são relevantes para nós. São a palavra viva de Deus que nos ensina a confiar nele e a seguir Jesus. A criação no fio de ouro. No princípio, Deus criou um mundo bom e perfeito e abençoou o sétimo dia como um dia de descanso. A humanidade foi convidada a partilhar esse descanso, governando a criação como portadores da imagem de Deus. Esta foi a primeira promessa de comunhão e propósito, Deus habitando com o seu povo em harmonia. Na criação, não há necessidade de sangue, tudo é muito bom, mas o princípio do sacrifício já é sugerido no sétimo dia. O descanso seria quebrado pelo pecado, e somente através do sacrifício o verdadeiro descanso poderia ser restaurado. O cenário está montado para a cobertura que viria quando a humanidade caísse. A própria criação é um ato de graça. Deus não precisava do mundo, mas escolheu dar-lhe vida, beleza e bondade. O lugar da humanidade no Éden foi uma dádiva, não algo merecido. A graça é o pano de fundo antes mesmo da entrada do pecado. Embora ainda não seja necessário em Gênesis 1-2, a semente do perdão está no descanso do sábado, o desejo de Deus de trazer o seu povo de volta a Ele quando o pecado perturba a harmonia. O perdão é prefigurado na paz e na comunhão que Deus oferece desde o início. A humanidade foi criada com livre-arbítrio, a capacidade de obedecer ou não. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um lembrete de que o amor e a confiança devem ser escolhidos. A criação não começa com um mundo maquinal, mas com um mundo moral onde a escolha é importante. Há outra forma de se juntar a nós na viagem, uma que explora com mais pormenor os aspectos práticos de caminhar em direção ao reino de Deus. É o nosso curso gratuito, multilingüe, de cristianismo baseado na Bíblia, um curso em vídeo gratuito de 30 lições que cobre todos os aspectos da Bíblia e da vida cotidiana. E se tiver perguntas sobre as Escrituras, existe um sistema de conversação multilingüe no sítio web, onde pode fazer qualquer pergunta sobre questões das Escrituras. Para aceder a qualquer um deles, basta visitar o sítio web indicado abaixo. Se ainda não dispusermos de vídeos ou do curso na sua língua, envie-nos uma mensagem por correio eletrônico para o endereço indicado, indicando o seu interesse e a sua língua, e faremos o possível por os criar para si. Deus vos abençoe na vossa caminhada para o seu reino.